Boa noite, prezados escolásticos. Para mim é mais uma alegria estar recebendo todos os senhores e senhoras nesta noite. Nós chamamos escolásticos os membros de nossa escola, não em referência a nenhuma escola filosófica, porque tem uma escola filosófica na Idade Média chamada escolástica, mas não é em referência à escolástica. Escolásticos porque participam de uma escola. E na Grécia Antiga, os escolásticos eram dirigidos por um escolarca. Arca quer dizer poder. Escolarca vem de escola, o poder que era exercido na escola. Então, na verdade, era o diretor da própria escola, era chamado de escolásticos. Então, para mim é uma alegria estar recebendo pessoas novas aqui, primeira vez participando do simpósio. Simpósio é uma palavra grega que significa beber juntos. É essa a ideia de estarmos juntos aqui, bebendo na fonte da cultura ocidental, na fonte mãe do Ocidente, que é a cultura grego-romana, e de tempos em tempos na história do Ocidente ressurge, vigorosa, com força. Foi assim que ressurgiu com os romanos, mais na frente ressurgiu com Carlos Magno, depois um pouco mais na época do Renascimento, com Leonardo da Vinci, aqueles grandes nomes que nós conhecemos, Galileu Galilei, Giordano Bruno. E agora, novamente, esse século começa a ver ressurgir o interesse pela cultura greco-romana, que na verdade é a fonte nossa dos ocidentais. Nós somos mais gregos e mais romanos do que muitas vezes nós mesmos sabemos, nós mesmos imaginamos. Então, seja bem-vindo a Alain, a Karine, a primeira vez, aí o Bruno, ali o Bruno, o Hilberto, também está vindo a primeira vez, a Letícia Queiroz, o Eli, o Alan Calado, porque são dois Alães, Tiago, o Erasmo, o Antônio Rocha, aqui com seu filho, o Yaman, o Gemerson e o Tennyson, e os outros que já vêm participando aqui dos outros simpósios. Esse simpósio nós estamos inaugurando um novo método, que é a participação dos escolásticos nesse trabalho que eu estou fazendo. É uma espécie de formação de professores, uma escola precisa de professores. Então, a partir de hoje, nós estamos trazendo pessoas para auxiliar nessa exposição desses temas. Esse é o 11º simpósio da Escola de Atenas. Então, à minha direita, senta-se em todo o simpósio o que vai me auxiliar no simpósio da noite, e na minha esquerda, na minha direita, o que vai auxiliar no simpósio seguinte. Então, hoje, o professor Carlos, que é mestre em educação, vai me auxiliar nessa exposição. Ele também é professor de História, nos formamos juntos na Universidade Federal do Acre. Eu também fui professor de História por 10 anos. E tem o próximo simpósio, que o tema será Oratória e Espiritualidade, segundo o sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Será exposto pelo Neto, que também é um pregador, que também é um estudioso, que também é um cultor da oratória. Ele será o co-expositor no próximo simpósio, que acontecerá no aniversário da Escola de Atenas, no dia 24 de abril deste ano, o segundo aniversário da Escola de Atenas. E hoje nós nos reunimos para discutir um tema, oratória romana, sua história, seus oradores, seus ensinamentos. Nós temos uma história grega e nós temos uma história romana da oratória. Nós sabemos que Roma é uma filha da Grécia, herdeira da tradição greco-romana. Tem uma frase de um poeta latino chamado Horácio, que ele diz: a Grécia conquistada conquistou o rude conquistador, levando civilização ao Lácio, que é o lugar onde Roma foi fundada, Lácio. A língua portuguesa também se refere à última flor do Lácio, porque tem origem latina. Quem seja bem-vindo aí, tá, meu amigo? Então, em sintonia com essa frase, também há uma frase de Cícero, num primeiro livro de oratória. Sejam bem-vindos, Aguiar, Blenda, pode entrar, tem cadeiras por aqui. Tem uma frase de Cícero, num livro chamado Retórica a Herênio, onde ele diz assim: não se pode vencer Roma na ação. Daí porque a Grécia foi conquistada pelo rude conquistador. Ninguém podia vencer Roma nas armas, ninguém podia vencer Roma na guerra. Então Roma foi lá e conquistou a Grécia. Aí Cícero diz: ninguém pode vencer Roma
na ação, nas armas, na guerra. Poderoso exército, mais poderoso exército que existiu no mundo. E ele continua a frase: nem a Grécia no intelecto. Ninguém pode vencer Roma na ação, nem vencer a Grécia no intelecto. Por isso que diz, a Grécia conquistada por Roma, ela conquistou o rude conquistador, levando civilização ao bárbaro laço. Na verdade, Roma não foi meramente imitadora. Roma foi uma promotora, Roma foi uma inspiradora criativa da cultura greco-romana, e era um povo um pouco diferente dos gregos. Digamos que os romanos eram mais práticos, os gregos eram mais contemplativos, mais filosóficos, mais espirituais. É como se nós pegássemos os dois lados do nosso cérebro, como muitos nós sabemos, que o lado esquerdo é racional e o lado direito é intuitivo, emocional. A Grécia é como se fosse o lado esquerdo, o lado direito, mais intuitiva. O lado esquerdo, mais intuitivo, e o lado direito mais prático. Então nós temos um lado nosso prático e um lado nosso mais contemplativo, mais da ação. Então essa influência da cultura de Roma, ela se estendeu por toda a civilização. Da Grécia, toda aquela sabedoria foi a Roma, de Roma se estendeu para a França, para a Alemanha, para todos esses países que depois é que vão ganhar esses nomes. A França antigamente era as Gálias, a Britânia, a Inglaterra, então não tinham ainda existido as formações dos estados que hoje nós conhecemos, como a Alemanha, Inglaterra e etc e tal, esses países da Europa. Mas Roma é a mãe, vamos dizer assim, da Europa, nesse sentido, que é herdeira da civilização grega. No entanto, não quer dizer que os romanos não fossem vamos dizer, um povo de também pensadores. Só que eles eram pensadores ligados mais ao direito, mais à política. Nós vamos ter muitos políticos romanos de destaque, muitos homens do direito em destaque. O nosso direito, ele é romano. Ninguém barrou os romanos nesse trabalho com o direito. Se fala em direito romano, que até hoje nós estudamos, suas máximas, seus princípios, suas leis. Muitas delas hoje estão nos nossos próprios códigos, porque foram homens especialistas em direito, homens especialistas em política. Poucos filósofos, vamos dizer assim, de peso existiram em Roma, e os que existiram foram ligados à filosofia estoica. A filosofia estoica é uma filosofia que nasce na Grécia e onde prega a prática da virtude. A virtude, a filosofia é a arte de saber viver pela virtude, pela honestidade, pela sinceridade, pela integridade. Então o romano tinha muito isso, e isso vai influenciar profundamente a oratória romana. Se na Grécia nós podemos resumir numa palavra a oratória no logos, na razão, em Roma nós podemos resumir em virtude. Essa é a espinha dorsal da oratória romana, essa palavra, virtude. Depois nós vamos ver o conceito de orador que os romanos davam. Então tem muitas frases que nós conhecemos no nosso dia a dia. Tem uma frase que diz: para conhecer Roma não basta uma vida, que é algo muito grande, no que Roma produziu, os livros, os escritores, os pensadores que Roma produziu, não basta uma vida. Em Roma, haja como os romanos. É uma estratégia do nosso dia a dia de viver, onde nós estamos, nós temos que agir conforme aquelas circunstâncias do ambiente. Todos os caminhos levam a Roma. O império era tão grande que não tinha qualquer caminho que você pegasse, você chegaria em Roma. Então dizia-se que todos os caminhos levavam a Roma. Roma, o amor escrito de trás para frente. Roma, a cidade eterna. Os Estados Unidos, quando foram fundados, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles tinham um sonho, eles tinham um objetivo: criar uma nação tão bela quanto Atenas e tão gloriosa quanto Roma. E aí muitas pessoas dizem assim, simplesmente que os Estados Unidos é rico daquele jeito só por causa do capitalismo, do imperialismo, da dominação, e nós sabemos que não é esse meramente um debate ideológico. Nós temos que ver como nasceu aquela nação, com que pensadores. Eles, para fazerem a Constituição dos Estados Unidos, a maioria deles eram pessoas estudiosas, pessoas que liam Platão, pessoas que liam Sócrates, que se inspiravam no direito greco-romano. Daí o sonho deles, de criar uma nação tão bela quanto Atenas e tão gloriosa quanto Esparta. Seja bem-vindo, Franklin, tá? Obrigado. Prazer tê-lo aqui.
Então, essa objetividade, né, que nós falamos, essa objetividade dos romanos, essa prática dos romanos, eram homens de resultados, eram construtores, eram realizadores, eram homens decididos e positivos. É o lado esquerdo, que nós vamos dizer assim, do nosso cérebro, o lado racional, o lado prático, o lado de fazer as coisas. E a Grécia seria como se fosse o lado direito do cérebro, mais contemplativa, mais intuitiva, como eu já falei. Então, neste momento, dessa introdução que nós fizemos aqui da nossa palestra, nós vamos passar para o nosso ponto 2, que é um pouco da história romana, para a gente se situar aonde nós estamos debatendo, aonde nós estamos falando, que época foi isso, o que é que aconteceu nessa Roma, como é isso, para a gente poder se situar no tempo e entender melhor essa oratória, entender melhor o que está sendo dito. E para isso eu vou recorrer aqui ao auxílio do professor de História, que é mestre em Educação, o professor Carlos, que ele terá 20 minutos para nos expor aqui o contexto histórico do nascimento e do desenvolvimento do que nós estamos falando. Então, com a palavra aqui, eu peço até uma salva de palmas para o professor Carlos, que está inaugurando esse primeiro momento. Nas nossas falas, na minha, qualquer pessoa que tem uma dúvida imediata de uma palavra que não foi entendida, alguma coisa que não foi compreendida, no próprio momento pode interromper que a gente esclarece. Mas vai ter um momento de perguntas e respostas para as perguntas mais elaboradas e para as respostas também mais elaboradas. Com a palavra, professor Carlos. Boa noite, senhores e senhoras. Então, é com alegria que eu venho aqui e já de antemão eu faço um agradecimento especial aqui a meu amigo Sanderson, né, meu mestre de oratória, e fico muito feliz e muito honrado com esse convite de estar inaugurando esse, digamos assim, esse novo espaço, né, dentro da Escola de Atenas. E o Sanderson, com muita honra, me pediu para falar de dois aspectos ligados diretamente à história de Roma. Um deles é o mito fundante, né, um mito que trata da fundação de Roma, e depois falar alguns aspectos relacionados à divisão histórica de Roma, né? E como ele mesmo já esteve falando, quando a gente pensa em Roma, quando a gente fala em Roma, não tem como a gente, por exemplo, fugir de aspectos que relacionam a cultura romana com a cultura grega. A gente vai ver isso já aqui no mito dos irmãos Rômulo e Remo, porque é um mito que começa com o mito grego, né? Então, por isso falamos em cultura clássica greco-romana, porque Roma ela se apropria tão bem e adequa tão bem à cultura grega, que ela assimila e incorpora, que tem momentos que a gente percebe e pensa até que é uma cultura só, que é a cultura greco-romana, ou cultura clássica, como nós também chamamos. Então, o mito da criação de Roma, existem alguns mitos, né, algumas diferenças entre os mitos que tratam desse assunto, mas sabemos que Roma, o mito de Roma é o mito dos irmãos Rômulo e Remo. E começa, como eu estive falando, a fundação de Roma começa bem lá atrás, na verdade, dentro da Grécia, com a Guerra de Troia. Existia um bravo guerreiro chamado Enéas, e Enéas era filho de Vênus, uma deusa romana, a mesma deusa que os gregos chamavam de Afrodite, né? E no momento em que Troia já havia perdido a guerra para os gregos, e Troia foi incendiada pelos gregos, aquele momento de convulsão, os troianos que ainda estavam ali fugiram, foram para outras regiões. E Enéas, ele foi aconselhado pela própria mãe que ele deixasse aquela região, ele deixasse a região de Troia e fosse para uma região que hoje nós conhecemos como Península Itálica, né? É a região do Lácio, como o Santos falou há pouco. E aí, chegando ali, ele fugiu juntamente com sua esposa, chamado Creusa, e ali o filho, chamado Ascânio, filho de Enéas, cria um reino naquela região, chamado Alba Longa, o reino de Alba Longa. E ali foi um reino de prosperidade, e 30 reis governaram a região de Alba Longa, o reino de Alba Longa. Entretanto, o 30º rei chamado Numitor,
ele, quando governava, ele teve o trono usurpado pelo próprio irmão, Amulho. Amulho queria o trono para si, destronou o irmão e tomou para si o trono. E Numitó, o verdadeiro rei, o rei legítimo, ele tinha uma filha, chamada Reia Sílvia. E aí, para que Reia Sílvia não desse herdeiros, porque os herdeiros poderiam mais na frente querer retomar o trono que foi usurpado, ele obrigou que Reia Sílvia se tornasse uma vestal. O que é uma vestal? É uma sacerdotisa, uma mulher que deveria se manter casta, que deveria se manter virgem, né? E era responsável por cuidar do templo destinado à deusa Vesta. Entretanto, alguns mitos dizem que Reia Sílvia era uma mulher muito bonita e um outro deus se apaixonou por ela, Marte. Para os gregos era Ares. Então, Ares, para os gregos, ou Marte para os romanos, se apaixona por Reia Sílvia e acaba se relacionando com ela, e ela engravida de 2 filhos, os irmãos Rômulo e Remo. Quando as crianças nascem, o rei usurpador manda um súdito matar as crianças, porque eles seriam herdeiros do trono, mas a pessoa que foi destinada a matar não teve coragem de matar. Colocou as crianças num cesto e colocou o cesto no rio Tibre, tendo certeza que a correnteza ia levar, com certeza as crianças iriam morrer. Entretanto, não era esse o destino dos irmãos Rômulo e Remo. Uma loba, que ouviu o choro das crianças, se aproximou da margem, o cesto veio também para a margem, e a loba salvou os meninos, tirou as crianças da cesta e os amamentou. A loba é tão famosa que ela tem até o nome, é a loba capitolina. Então, a loba capitolina é responsável por salvar os irmãos Rômulo e Remo. E aí eles passam alguns dias sendo amamentados pela loba, foi a responsável para que aquelas crianças não morressem, mas, ao longo dos dias, as crianças foram encontradas por um casal de pastores, né? Um casal de pastores, chamado Faustulo e Aca Laurência. São os primeiros pais que Rômulo e Remo conheceram. Quando chegam na idade adulta, existe aí existem várias versões para esse mito, mas chegando nesse ponto, existem 2 versões que são mais aceitas. Uma é que eles ficaram conhecendo, as crianças já adultas ficaram sabendo da sua história, sabendo da verdade de sua história, e voltam para o reino de Alba Longa, destronam o tio-avô usurpador e devolvem o trono de quem era de direito, que era o seu avô Numitó. Essa é uma versão. Outra versão diz que Remo foi numa região de Alba Longa, roubou, e por conta do roubo foi preso, e Rômulo foi salvá-lo. E aí é uma outra versão, mas a versão que eu considero melhor para explicar isso aqui é a primeira versão, de que eles ficaram conhecendo a verdadeira história e foram destronar o usurpador. Alguns contam que eles mataram o tio-avô, que era usurpador do trono, e devolveram o trono para o avô, que realmente era quem tinha o trono por direito. E aí, por conta do que eles fizeram, o avô deu para eles uma outra região para que eles fundassem ali uma cidade, né? E aí eles vão para essa região e cada um fica em a região dividida em 2 partes, na verdade eram algumas colinas, cada um fica em uma colina. E os 2 querem fundar a cidade. Rômulo queria que a cidade chamasse Roma. Remo queria que a cidade chamasse Romera. E aí eles entraram em uma série de conflitos, em uma série de discussões, e teve um momento que Remo ele ultrapassa uma muralha, uma barreira que tinha sido imposta pelo irmão Rômulo, e eles acabam entrando em conflito, e Rômulo mata Remo, e aí funda Roma. Então, essa é uma das versões que nós temos a respeito do mito da criação de Roma. E isso tem
dia, mês e ano, 21 de abril do ano de 753. Meu Deus, eu nem comecei a falar e já o sinozinho já tocou. Então, eu vou ter que ser bem mais rápido agora. Então, com isso, começa verdadeiramente a história de Roma, né? Roma está dividida, a história de Roma, como nós conhecemos, esse grande império, como o Santos colocou, está dividido em três, que é a monarquia e realeza, que vai de 753 da sua fundação até 509 a.C. Depois vamos ter a república, que vai de 509 a 27 a.C. E, por último, vamos ter o império, que vai de 27 a.C. até 476, que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente. Né? Então, eu trouxe aqui algumas características de cada um desses períodos, mas eu achei que, meu Deus, que o tempo passa voando, né? Que coisa! Eu pensei que eu tinha pelo menos uns 15 minutos ainda. Então, rapidamente, a monarquia, nós temos, de acordo com a história, foram 7 reis que governaram Roma nesse período: Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Mácio, Tarquínio Prisco, Sévio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Quando chega um momento que Tarquínio o Soberbo ele sai para fazer uma viagem e o seu filho, Sexto Tarquínio, estupra uma moça chamada Lucrécia, e por conta desse estupro a moça fica muito sentida, fica muito mal com aquela situação, e era uma moça nobre, e as pessoas da cidade ficam sabendo disso, e ela fica tão envergonhada que ela comete suicídio, e isso gera uma revolta. Então Tarquínio, que era o rei, acaba sendo destronado por esse motivo. E aí, com isso, acaba a monarquia romana, isso é o ano de 509, e começa o segundo período da história, que é a República. República, a gente sabe que vem da palavra latina res publica, que quer dizer coisa pública. É um momento em que não existe um rei que governa, não existe um rei que tem para si o poder. Na verdade, quem tem o poder maior é o Senado, é um conselho que se originou ainda na monarquia e que servia lá na monarquia, servia para aconselhar o rei. Aqui ele ganha poder. É o Senado quem governa, né? E ele passa de 509 a 27 a.C., Roma sendo governado por estes senadores, né, nesse período denominado República. É um período que há uma série de lutas entre patrícios, que é a classe rica, a classe nobre, e os plebeus, que é uma classe menos privilegiada, que não tinham direitos políticos. É também um período de bastante conquista romana, porque eles vão entrar, por exemplo, vão tomar a região da Fenícia, chamado Cartago, em uma série de guerras, chamado Guerras Púnicas, chamada assim porque eles chamavam os fenícios de punos. Né? É um período também de grande crescimento das fronteiras, é o período maior de expansão territorial do Império Romano. É um período que a gente vai ver que os plebeus eles vão fazer uma pressão muito grande para também ter direitos, e aí vai ser criado um cargo chamado Tribuno da Plebe, que é muito interessante porque dentro do Senado os plebeus também passam a ter força, também passam a ter poder, não é? E aí vai aparecer duas figuras assim icônicas dentro da história da República Romana, porque eles querem fazer reforma agrária, eles querem limitar o número de terras, de posses que a classe patrícia tem, e por isso eles vão ser assassinados, Tibério Graco e depois o seu irmão Caio Graco. Né? Esse é bem interessante dentro da história. E depois a gente vê, assim, vou falar rapidamente aqui, uma crise. A República entra em crise porque há um grupo, entre tantos fatores, há um grupo de generais que querem tomar para si o poder, querem se tornar ditadores vitalícios, como, por exemplo, Júlio César. Né? Um grupo de 3 generais, chamado Primeiro Triunvirato, vai ser formado por Júlio César, por Pompeu e por Crasso. Eles precisavam juntos governar, juntos administrar Roma, mas há um ego, uma vontade dentro de cada um deles de exercer o poder. E Júlio César acaba vencendo os outros 2 e se torna ditador vitalício. Mas os outros generais não aceitam e aí vão assassiná-lo na escadaria do Senado, de onde sai aquela frase famosa, célebre, que Júlio César era parente, era considerado pai adotivo de Brutus, e Brutus era um senador e estava envolvido no seu assassinato, quando ele diz: até tu, Brutus,
Né? Eu acho que todos nós aqui já ouvimos falar nessa frase. Depois forma-se o segundo triunvirato, que é formado por Otávio, por Marco Antônio e por Lépido. Os dois, há novamente uma disputa pelo poder, e Otávio acaba vencendo. Primeiro Lépido sai, depois fica uma disputa entre Otávio e Marco Antônio era esposo de Cleópatra, a famosa rainha egípcia, não é? Os dois são assassinados no contexto dessa luta, e Otávio se torna o grande imperador romano. Ele toma para si títulos como César, que é grande imperador, ele toma para si o título de Augusto, que quer dizer divino, o poder maior, e aí com isso ele se torna o primeiro imperador romano, passa a se chamar Otávio Augusto, e passa agora a governar Roma numa nova forma, já não é mais a república, agora é o império. Novamente existe um imperador, existe uma pessoa que governa toda a Roma. Então, vou fechar agora, porque tem muito mais coisas para falar, mas em 476, as fronteiras romanas elas são grandiosas, elas são grandes demais, e acaba o poder enfraquecido, e aí os povos germânicos, chamados também de povos bárbaros, eles invadem Roma, e o Império Romano do Ocidente ele acaba caindo, acabando com todo o seu poder no ano de 476, já da era cristã. Eu podia falar muito mais, mas o tempo não foi muito honesto comigo, porque passou muito rápido. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professor Carlos, mostrou que estudou, que se preparou e deu a aula nesse campo histórico aqui. Continuamos agora a nossa palestra. Então, como é que Roma ela se interessou pela oratória? Na conquista de Roma pela Grécia, os romanos começaram a visitar a Grécia e reconheceram que eles tinham um grande instrumento que eles poderiam usar lá em Roma. Já que Roma era um povo conquistador, já que Roma era um povo que gostava do debate, que gostava de discussões públicas, eles identificaram que existia esse instrumento tão desenvolvido na Grécia que chamava oratória. Então, eles começam a se identificar com essa ciência, começam a ir para a Grécia estudar com os oradores que tinham lá, com os grandes professores de retórica. Os romanos viajavam muito para a Grécia para se nutrir com filosofia, para se nutrir com oratória, e eles pegavam esses valores gregos e davam aplicabilidade prática para isso, que eram homens objetivos, eram homens decididos. E assim muitos romanos foram à Grécia e começaram a fundar as escolas de retórica também em Roma, que na Grécia existiam as escolas de retórica, que era destinada a formar os grandes tribunos, os grandes líderes políticos, os grandes administradores da Grécia, tinham que passar pela escola de retórica, que era a mais antiga e respeitada disciplina da Grécia. O jovem era educado ou para brilhar no tribunal ou para assumir a vida pública, dirigir a Grécia, por meio dessa disciplina retórica. Então, os romanos começaram a fundar as escolas de retórica lá também e começaram a cultuar a língua grega. Foi a primeira língua internacional do mundo. Depois o latim se tornou uma língua internacional e hoje a gente sabe que é o inglês, mas antes, nesse período aqui, a língua internacional era o grego. Então, em Roma se falava o grego, em vários outros lugares se falava o grego, e só era autorizado alguma coisa e reconhecido um conhecimento se fosse na língua grega ou se fosse falado em grego. Só que os latinos começaram também a valorizar a sua língua, não só o grego, e depois se tornou uma língua muito poderosa, uma língua muito forte no campo da oratória, no campo da literatura. E essas escolas de filosofia, essas escolas de oratória, um dos homens que mais nela se destacou foi Marco Túlio Cícero. Esse é o grande nome da oratória romana, Marco Túlio Cícero. O Carlos falou dos Tibérios, Tibério Graco e o Caio Graco, que foram também grandes oradores da Roma antiga. Foram assassinados, vamos dizer que eram os socialistas, eram os comunistas da Roma antiga. Esse negócio de comunismo e socialismo só é novo no nome, porque essas alas, direita e esquerda, essas coisas todas, sempre existiram na Grécia, o Partido Popular, o Partido Aristocrático, na Roma também, tinha os populares, tinha os aristocráticos. Então, os tibérios eram como se fossem os comunistas, os socialistas, reforma agrária, viraram tribunos da plebe, representantes do povo, e ele foi assassinado também a paulada, a golpes de faca. Tanto Tibério foi assassinado como Caio. E o poder que eles tinham era o poder da oratória. Então, gravem bem esse nome, Tibério Graco
e Caio Graco, grandes oradores, porque nós estamos aqui também tratando de Roma, sua história e seus oradores. Agora, o homem que se destacou para o mundo como o grande nome da oratória foi Marco Túlio Cícero. A ele é atribuído uma obra, a primeira obra latina. Depois se descobriu que a obra não é dele, mas hoje a gente diz que é dele porque, na verdade, a gente se expressa pseudo Cícero. Essa obra mais antiga obra de retórica da língua latina, que não tem livraria para vender, esgotada em sebo, pesquisei em todos os lugares do Brasil e encontrei na internet, em PDF, e esses dias, então, imprimi, fiz um caderno e de ontem para hoje li toda a obra, para me sentir melhor, mais preparado, à vontade, para poder falar de oratória romana. Como é que eu vou falar de oratória romana e eu desconheço o primeiro livro de oratória latina que surgiu, Retórica a Herenio. Herenio era um jovem interessado pela oratória, interessado pela retórica. O homem queria brilhar, ele queria se destacar, ele queria conduzir também o Império Romano. E ele se dirigiu a Cícero, que na verdade depois provavelmente seja Cornifício, o nome realmente do autor, e pediu para que pudesse ter uma obra, um tratado que ele pudesse ter como referência. E o autor da obra vai dizer, já que você se interessa pela oratória, isso fica mais fácil eu falar de oratória. E aqui nós podemos aplicar isso. Como é bom falar de oratória para quem vem com o objetivo de aprender retórica, quem vem para um simpósio com o objetivo de aprender oratória, para se qualificar, para se aperfeiçoar, para se autorrealizar, para se autodescobrir, para se capacitar, para ganhar seu espaço na sociedade. É muito mais fácil do que falar aleatoriamente, para quem não sabe muito da importância ainda dessa ciência, para o nosso desenvolvimento pessoal no campo da política, do direito, no campo da economia, no campo de todo militar, sacro. Depois nós vamos anunciar o próximo simpósio, que é relacionado à oratória e à espiritualidade, de forma mais detalhada. Então, esse livro é muito bonito. Esse livro é um marco na minha vida. Eu fiquei impactado com esse livro aqui. Eu não sabia, assim, concretamente, que tudo que nós lemos em livros de oratória, livros de retórica, ele já fala, Retórica Herenio fala das coisas mais simples, mais básicas. Eles já falavam há 2000 anos, pouca coisa. Eu poderia dizer que a retórica dos tempos modernos criou. Eu encontrei quase tudo em Retórica Herenio. Na verdade, Retórica Herenio é mais um livro de retórica forense, retórica judiciária, embora ele discuta todos os gêneros de retórica que daqui a pouco nós vamos falar. Então, esse livro é um livro genial, é um livro extraordinário, é um livro bonito, é um livro que é fundante, é inspirador. Ele foi o livro que conduziu a retórica em toda a Idade Média. Depois da Idade Média, um período de 1000 anos, os padres da igreja começaram a se interessar pela retórica, porque tinham que pregar, tinham que levar a palavra de Cristo. Cristo mesmo ordenou, ide pelo mundo, pregar o evangelho. Então, para pregar, a pessoa precisa conhecer a palavra, a pessoa precisa conhecer a arte de pregar, precisa conhecer a retórica. E esses homens foram buscar na Grécia e na Roma a inspiração para poder pregar, escrever. E o livro que mais consultado era a Retórica Herenio de Cícero e depois a instituição oratória de Quintiliano. Tibério Graco, Caio Graco, Cícero, e nós vamos ter outro grande orador romano chamado Catão. Catão é que vai dar o conceito de orador, que Cícero vai patrocinar, que Quintiliano também vai patrocinar. O que é orador? Orador est, vir bonus, dicende peritus. O orador é o homem de bem, perito na arte de falar. Eis a espinha dorsal. Eis a alma, eis a definição da oratória romana. Orador é o homem de bem, perito na arte de falar. Aí é que a gente percebe a influência da filosofia histórica. É o homem de bem, é o homem virtuoso, é um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem qualificado, é um homem erudito, é um homem que se prepara, que sabe falar. Porque o que é que adianta um homem que às vezes é erudito, tem muitas coisas aí colocadas na sua cabeça e não sabe se expressar? Não sabe ensinar, não sabe pregar, não sabe esclarecer, não sabe convencer, persuadir, argumentar. Então ele tem que ser um homem de bem, mas ele tem que estar munido das armas também para poder falar, convencer, explanar. Isso contempla então duas dimensões, uma dimensão ética e uma dimensão prática.
vir bônus dicende peritus. Orador est vir bônus dicende peritus. É o conceito de Catão, é o conceito de Cícero, é o conceito de Quintiliano, é o conceito dos grandes cérebros da história romana. E aqui nós estamos no período da República. A República que é de 500 a 27, por ali, é um período que durou quase 500 anos. Cícero é um senador da República. Cícero chegou a ser cônsul. Cônsul era como se fosse o presidente de Roma. Eram eleitos anualmente 2 cônsules. Eles governavam Roma. E Cícero era cônsul, eleito cônsul. Tem um filme chamado Cícero, os senhores podem assistir os grandes debates. Tem um filme chamado Júlio César. Tem uma peça de Shakespeare chamada Júlio César, que eu li, está com quase 20 anos essa peça, que narra o assassinato de Júlio César, narra os discursos de Marco Antônio, narra os discursos que foram feitos na frente do corpo ensanguentado, quando mataram César. 40 senadores, na saída do Senado, mataram a facadas o Júlio César. E depois, Marco Antônio dá um discurso. Brutus, que matou, foi o principal condutor, era senador, e ele matou Júlio César com outros senadores, porque Júlio César se arvorava em querer ser general, ditador de Roma, e a República estava chegando ao fim. Então, eles viram como solução o assassinato de César. Mataram César nas escadarias do Senado com 40 facadas, mais de 60 senadores envolvidos, com apoio de toda a população. Então, eles pegaram o corpo chegou ensanguentado no Senado, o corpo do imperador, o povo todo aplaudindo os assassinos de Júlio César. Então, tem um momento glorioso da oratória, da retórica mundial, que é quando Marco Antônio, de forma hábil, inteligente, genial, ele consegue começar a falar de Júlio César sem agredir os seus assassinos, e ele vai conquistando o povo, ele vai conquistando a mente das pessoas. Quando chega num determinado momento de sua oratória, o povo começa a quebrar tudo para ir atrás dos assassinos de Júlio César. Um dos grandes oradores de Roma, Marco Antônio. Tibério Graco, Caio Graco, Catão, Cícero, Júlio César, grande e extraordinário, não só general, mas era um escritor. Nas campanhas de guerra ele escrevia, nas campanhas de guerra ele lia, era um homem muito culto. Cícero o respeitava muito pela oratória de Júlio César. Ninguém chegava a conduzir Roma se não soubesse falar, ninguém conduzia Roma se não fosse um erudito, um homem preparado. Então, Marco Antônio dá esse discurso, depois os senhores podem até digitar, Marco Antônio, discurso de Marco Antônio, tem com Marlon Brando, é uma das melhores interpretações, Marlon Brando. Então, podem pesquisar isso na internet que tem, ou assistir o próprio filme. Tem uma série também chamada de Roma, como é que se dá o nome? A série de filmes Não, eu comprei agora por R$80. São mais de 13 filmes, só sobre a República Romana, o assassinato de Roma. Quem tiver interesse em assistir essa série sobre Roma, também pode assistir. Então, chegou um momento que as escolas de oratória em Roma foram fechadas, proibidas de ensinar por Crasso. Alguém já ouviu falar a expressão, isso é um erro crasso? Alguém já ouviu essa expressão? Isso é um erro crasso. Por quê? Porque Crasso era um dos comandantes de Roma na época e fechou todas as escolas de oratória, expulsou filósofos, expulsou oradores, e aquilo ali foi um erro crasso, porque como é que ia fechar as escolas, a própria alma da formação do povo romano? Então, quando a gente diz erro crasso, a gente se refere a esse tipo de atitude que ele tomou. Depois as escolas foram reabertas. Outras pessoas começaram a abrir as escolas e não teve quem segurasse o nascimento das escolas de retórica em Roma. Igual Napoleão. Ele acabou com a advocacia na França, ninguém podia mais advogar. O sonho dele era cortar a língua de todos os advogados. Ele cancelou a advocacia na França, acabou. A partir de hoje não tem mais advocacia. Aí, com o passar do tempo, houve tanta confusão nos tribunais, tanto desentendimento, tanta pressão em juízes, tanta pressão em promotores. Esses juízes hoje que estão aí só aguentam a parada porque tem uns advogados para aguentar nos ouvidos dele as reclamações de judiciário, de delegacia, de polícia. Já tem as nossas próprias de advogado, ainda mais as dos outros. Então, o que é que aconteceu? Essa situação chegou a um ponto tal que Napoleão disse, não tem condições de fazer isso, e restabeleceu a ordem dos advogados franceses, restabeleceu a profissão. Estava dando muita confusão na nação dele, né? Então,
nós já vimos o contexto histórico, nós já vimos alguns oradores, mas há que se falar também de Brutus, o mesmo que matou Júlio César, homem extraordinário na palavra. Tão extraordinário foi que Cícero deu o nome a um de seus livros de Brutus. Ele não tinha assassinado Júlio César. É outro livro de Cícero. Aqui nesse livro, a essência desse livro de Cícero, que foi da editora Nova Acrópole, não é um livro fácil de encontrar, ele conta a história da retórica grega e conta a história da retórica latina, romana. Então, tem centenas de oradores que ele reconhece, que ele fala bem, que ele dá as características, que ele elogia, que ele aponta um defeito. Então, esse livro, na verdade, é a história da retórica grega e a história da retórica romana. Brutus e a perfeição oratória. Por que perfeição oratória? Mais na frente nós vamos ver, porque ele dizia que perfeito orador era aquele que era capaz de ensinar, deleitar e comover. Orador era aquele que era capaz de fazer tudo isso nos seus ouvintes. Instruir, ensinar, deleitar, as pessoas se sentem bem ouvindo e comover, despertar. É o ótimo orador que ele chama. Daí o nome e a perfeição oratória, ou do melhor gênero de oradores. Outros oradores famosos. Pompeu, outro grande orador, Marco Antônio, que nós já falamos, e a rainha Cleópatra, que a rainha Cleópatra não era rainha egípcia, era a rainha do Egito, mas ela não era rainha egípcia, era uma rainha de sangue grego, sangue da Macedônia, tanto que o perfil dela era grego, o perfil dela, ali foi o reinado da Grécia no Egito naquela época. Quando Alexandre o Grande morreu, quem comandou o Egito foi Ptolomeu. Teve o Ptolomeu I, Ptolomeu II e o Ptolomeu III, do qual Cleópatra é dessa dinastia. É a última dinastia do Egito. São 31 dinastias. A última dinastia egípcia foi uma dinastia grega, que ressurgiu, prosperou o Egito e tornou o Egito novamente um país glorioso. Foi na época de Ptolomeu que foi fundada a Biblioteca de Alexandria, depois incentivado pelo seu filho Ptolomeu II, depois incentivado pelo seu filho Ptolomeu III, ou um pai que teve muita sorte em ter filhos que conduzissem o seu trabalho pela frente. Ptolomeu II herdou as mesmas inclinações intelectuais de seu pai, Ptolomeu III herdou as mesmas inclinações intelectuais do seu pai também. Então foi uma família ilustrada, foi uma família intelectual, foi uma família que fundou a maior biblioteca do mundo, o maior centro de estudo da antiguidade. Biblioteca de Alexandria, que depois foi tocada a fogo por cristãos, por judeus e, por último, um sultão mandou tocar fogo depois de quase 1000 anos de existência da biblioteca. Livros raros, quase 1 milhão de livros de todas as partes do mundo. O lema da Biblioteca de Alexandria era conseguir um exemplar de todos os livros escritos na face da Terra. Às vezes usava até métodos não muito corretos, como usurpar, roubar e tal, mas tinha que ter uma cópia de todos os livros escritos na face da Terra. Nenhuma embarcação parava no Egito se não fosse vasculhada, as embarcações, as bolsas das pessoas atrás de um exemplar. Então, quase 1 milhão de exemplares. Livros raros, livros que jamais a humanidade poderia produzir de novo. O fanatismo foi lá, queimou, o fanatismo foi lá, destruiu, o obscurantismo trevoso foi lá e acabou com a biblioteca. Passou 6 meses pegando fogo, de tanto livro que era. 6 meses, conta-se que até fumaça se via ainda, saindo dos escombros cinzentos da Biblioteca de Alexandria. O sultão chegou lá e disse assim, olha, essa biblioteca aí, esses livros aí, se tudo que tem aí tem no Alcorão, para que nós não querer tanto livro? E se o que tem aí não tem no Alcorão, não presta. Então, toca fogo. Foi terrível, foi terrível. E a humanidade amargou um período de atraso. Depois da Biblioteca de Alexandria, nós mergulhamos em que idade que nós conhecemos? Idade Média, Idade das Trevas. Os livros que foram preservados ainda pelos padres, foram preservados alguns museus romanos que foram encontrados. Então, poucos autores a gente tem até obras. Platão se salvou, que a gente conseguiu pegar todas as obras dele até hoje, todos os diálogos de Platão, 36, a obra completa foi salva. Então, já para terminar essa terceira parte, para a gente entrar para a quarta, e já começando o nosso trabalho de finalizar, eu vou citar mais 2
oradores. Tácito. Eu fui nessa obra clássica para poder fazer esse simpósio. Eu fui nesta outra obra clássica, Brutus, da Fonte, fui lá, e fui em outra obra clássica, escrita agora já num período imperial. Logo depois da República, no século I, foi escrito por esse historiador chamado Tácito. Ele escreveu o Diálogo dos Oradores. É um diálogo entre vários oradores, falando sobre a crise da retórica, como é que poderia fazer ressurgir a retórica em Roma, um diálogo muito rico, um diálogo muito bonito. E os romanos, uma palavra que a gente vai encontrar muito na civilização romana é a palavra viril. Então, a oratória era viril, a política era viril, a filosofia era viril. Porque era o quê? Eram homens de guerra, eram homens de combate, eram homens de confronto. Então, essa expressão é muito comum encontrar. Virilidade, pomposidade, força, megalomaníacos, eram megalomaníacos. O Fórum Romano, quando a gente vê assim, até nas fotos lá, você vê aquela pessoa bem pequenininha lá, diante daquela imensidão de prédios, né? Júlio César era um megalomaníaco. Os prédios tinham que ser tudo grande, tudo tinha que ser muito destacado. A arquitetura romana espelhou a oratória. Tem uma frase que diz, a oratória é filha da arquitetura. Se eu estou aqui nessa arquitetura deste lugar, isso me facilita um tipo de oratória. Se eu estou lá dentro da sua assembleia, sua arquitetura vai me conduzir para outro tipo de oratória. Se eu estou num tribunal do júri, a arquitetura já é outra. Se eu estou numa multidão de comício, a oratória já é outra. Se eu sentar com uma Marissanta ou com um branco aqui, para dialogar, a oratória já é outra. Então, é filha da arquitetura. Onde é que eu estou? A arquitetura forma o orador. Então, aquela arquitetura grandiosa, aquela arquitetura pomposa, formou o orador pomposo, formou o orador glorioso, formou o orador viril. Então, esse Tácito escreveu essa obra, fui nessa fonte também, li toda essa obra aqui, e, para mim, o orador que mais me chama a atenção, que eu me sinto mais ligado, que eu me sinto mais íntimo, chama-se Marco Fábio Quintiliano. Tácito foi aluno de Marco Fábio Quintiliano. Não é só a opinião minha, mas dos estudiosos, é a mais completa obra de oratória escrita na humanidade. 12 livros em 4 tomos. Cada tomo tem 3 livros. Aqui ele trata da formação do orador, da formação do líder. Quando eu falo orador, de quem eu estou falando? Quando eu falo orador, eu estou falando do líder, do gestor, do administrador, do condutor de homens, para dirigir o império. Quando eu falo de orador, estou falando de advogados, estou falando de políticos. Era o nome que eles davam para o homem capaz de conduzir outras pessoas. Era orador. Orador era o estadista, era outro nome para orador. E aqui é um projeto de formação do orador. Do túmulo, do berço ao túmulo. Nunca para a formação do orador. Começava com os pais, ensinando as crianças a ler e a escrever. Ele tem uma frase que diz assim, nascido o filho, conceba o pai as mais altas esperanças dele se tornar um grande orador. Eles diziam, a expressão deles era um consumado orador, um perfeito orador. A esperança de cada pai quando nascia um filho era vê-lo tornar-se um homem público, um orador. Então aí começa a formação do orador. Nesse livro dele, as crianças não poderiam ser educadas por pessoas que não cultuassem a língua culta. Não se podia falar errado na frente das crianças, não podia falar palavras de baixo calão, não se poderia passar nada que fosse equivocado da língua para aquela criança. Então tinha que ser amas que fossem educadas, fossem alfabetizadas, pessoas que soubessem se comunicar e falar mesmo para a criança. A primeira educação começava com os pais, depois com a pedagoga, o pedagogo, que iria ensinar ele a ler e a escrever. Quando ele tivesse hábil para ler e escrever, ele ia ser conduzido para o professor de gramática, que ia ensinar como falar corretamente, não só mais ler e escrever, mas como falar corretamente. A oratória latina dá muito valor à gramática, à língua correta, correção. Era uma das virtudes da oratória, a correção. E depois ele ia para a escola do retor, que vem de retórica, é o mesmo orador. Retórica é como os gregos chamavam, oratória é como os romanos chamavam. Então, o retor é que ia dar todas as instruções necessárias
para como se fazer um discurso, como convencer, o que fazer, como ornar, como abrilhantar um discurso. Uma coisa é eu dar uma palestra como essa e não ter um ornamento, não ter uma coluna, não ter a outra, não ter um indicativo de onde estou, não ter ali um café, não ter aqui uma harmonia no ambiente, que poderia acontecer tudo isso sem praticamente essas coisas. Mas há uma necessidade de ter um ornamento no ambiente. Assim é a necessidade também de oratória. A oratória precisa de ornamentos, a oratória precisa de figuras, a oratória precisa de recursos que possam despertar nas pessoas o desejo de ouvir, o desejo de ficar, o desejo de estar ali ouvindo um orador falando. Isso se chama os ornamentos, as figuras, e depois pode ser chamado de metáforas, metonímia, perífrase. Tudo isso são os recursos que nós chamamos figuras de retórica, algo muito valorizado na Roma, figura de retóricas. Então, Marco Fábio Quintiliano foi professor oficial de retórica no Império Romano. O imperador o nomeou professor de retórica do Império Romano. E ele conduziu toda a educação do Império por meio da retórica, nas escolas de retórica. Para vocês sentirem e perceberem o grande valor que a retórica tinha em Roma, como a principal escola de líderes, tanto na Grécia quanto em Roma. E é isso que nós estamos ressurgindo no mundo todo, esse trabalho com a oratória, para qualificar o homem público, para qualificar aquele que quer conduzir os destinos de uma sociedade, do seu trabalho, da sua profissão. Esse é o papel que a retórica hoje ela pode contribuir com a nossa sociedade, esse renascimento da retórica. Então, vamos lá. Principais lições da oratória romana a partir de suas obras principais. Eu já citei aqui, Retórica Herênio, esse livro aqui de Quintiliano é chamado Instituição Oratória. Essa palavra aqui é um pouco complicada. Instituição oratória. Instituir significa educar, instruir, formar. Na verdade, o título poderia ser outro. Muitos dão até outro título. Ao invés de instituição oratória, dão o título de A Formação do Orador. Eu tenho esse livro em italiano, está ali dentro, grosso, mas não está completo, que o título é exatamente esse, o mesmo livro, mas só que em italiano, com o título A Formação do Orador. 4 volumes. Então, o que é que essas obras têm a nos dizer? As lições que essa oratória nos deixa para a gente trabalhar, desenvolver, pesquisar, se interessar por ele. Alguma coisa nós já falamos, mas vamos reforçar. O culto à virtude. As pessoas falam retórica hoje é muito associado com coisa vazia. Retórica, isso é vazio, isso não presta, isso é conversa, isso é retórica, não é verdade, não é proposta, é coisa sem sentido. Esse é um sentido popular que se tem para a retórica. Mas nós não estamos trabalhando com essa retórica, nós não estamos dando valor a essa retórica, e nós sabemos que essa retórica não tem fundamento, esse tipo de retórica que as pessoas falam. Retórica é outra coisa, retórica é uma disciplina filosófica, retórica é um instrumento a serviço do ser humano, da filosofia, da formação do homem, da espiritualidade. É algo maior. Essa retórica, em outro sentido, é algo que a gente cita apenas, porque não podemos dizer que não existe essa compreensão. Mas essa retórica que nós estamos resgatando da Grécia e de Roma é uma retórica que é a formação moral, intelectual e espiritual do homem. Então, o culto à virtude. Virtude significa o quê? Virtude é uma palavra que vem de viril. Virtude é uma palavra que vem nesse sentido, é algo que qualifica, que dá vigor ao homem. É algo que o integraliza, algo que o humaniza, algo que o espiritualiza, algo que o moraliza. Isso é virtude, que está dentro de cada um de nós. Falamos às vezes de virtudes morais, espirituais, intelectuais, mas a virtude é uma só. É o domínio do logos da razão no ser humano, é o domínio da consciência. Aí ela se espraia para ser chamada de justiça, ela se espraia para ser chamada de amor, ela se espraia para ser chamada de integridade. É uma expansão da própria consciência. Essa virtude. O orador ele tinha que ter uma correspondência entre o pensar e o falar. Quintiliano diz isso. O orador tem que ter uma correspondência estrita entre o pensar e o falar, entre o falar e o agir. A prática em cima do pregador.
essa oratória. A prática em cima do pastor, a prática em cima do padre, a prática em cima do mestre, a prática em cima de quem ensina, a prática de quem é professor, a prática de quem está dizendo alguma coisa. Essa é a ética aristotélica, que isso não é novo. Desde Aristóteles já estava presente, o ethos do orador, a ética do orador. É uma dimensão da oratória. Ele dizia que chegava a dizer que praticamente toda a oratória era influenciada por esse elemento, o ethos, a ética. O orador sem ética perdia todo o seu brilho, toda a sua força, todo o seu poder de convencer. Porque as pessoas querem acreditar em quem tem integridade. Pois não, Kim? Sócrates também já falava, da mesma tradição grega. Sócrates, Platão, na verdade, só reconheciam a retórica se ela estivesse ligada à virtude, só se ela estivesse ligada à sabedoria. Se a pessoa tivesse o conhecimento e não difundisse, não exercesse na prática, de nada adiantava o conhecimento. Exatamente. Embora haja uma condenação de Sócrates e Platão à retórica, mas é uma condenação da retórica exercida pelos sofistas. Lá num diálogo chamado Fedro, ele vai resgatar o valor da retórica. Ele vai dizer exatamente que a única oratória digna dos deuses é a oratória com filosofia. E dessa expressão eu tirei o título do meu livro, Oratória com Filosofia. É a única oratória digna dos deuses. Está lá em Fedro, um livro praticamente dedicado a essa compreensão. Fedro era um jovem que estava muito encantado com os sofistas e Sócrates começa a elevar aquela paixão dele para uma paixão mais superior. Até ele amar não só a retórica, mas ele amar a busca do conhecimento, ele amar a verdade, ele amar a essência das coisas. E amando a essência das coisas e amando os seres humanos, ele poderia se tornar um grande orador. Esse era o grande orador perfeito para Sócrates, para Platão, para Aristóteles também. Então, a grande influência que eu já falei da filosofia estoica, né? Estoica era porque eles se reuniam debaixo de um lugar lá, que era um pórtico. Pórtico, estoico significa pórtico. Eles ensinavam lá. E o principal fundador foi Zenão de Cítio. Zenão de Cítio perguntava qual a principal virtude do orador e ele fazia assim, com a mão. E abria. Era a resposta dele. A principal virtude do orador é fechava e abria. Isso era o talento do orador. Condensar, quando é preciso, uma ideia, uma tese, uma teoria, um argumento, e explanar, e distribuir, e aumentar, e alargar a compreensão. O orador tinha essa capacidade de alargar uma tese e de condensar quando fosse preciso. Era uma das qualidades do orador. Zenão de Cítio vai dizer, falar bem é dizer a verdade. E ainda vai dizer mais, só o sábio pode ser um verdadeiro orador. E outros grandes oradores de Roma, nós vamos ter os filósofos estoicos. Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Foi um dos últimos imperadores de Roma, Marco Aurélio. Não bem um dos últimos, mas lá já mais para frente. Ele escreveu um livro chamado Meditações, o Guia do Imperador. Eu tenho esse livro, e ele mesmo, imperador de Roma, ele ensinava as pessoas a se conduzir na vida, como ser um bom político, como ser uma boa pessoa, como falar bem, como se expressar bem. Esse livro vale a pena conhecer, chamado Meditações. Mas tem uma versão que eu ganhei do professor Carlos, chamado Guia do Imperador. Depende muito de versões, de uma versão para outra muda muita coisa. E esse Guia do Imperador é o melhor livro, a melhor versão desse livro de Marco Aurélio. Outra lição, o orador integral, a formação do orador integral. Então, quando nós vamos estudar a oratória romana, nós não vamos estudar a oratória romana desvinculada de outros saberes. Nós vamos estudar a oratória em direito, nós vamos estudar a oratória em filosofia, nós vamos estudar a oratória em gramática, nós vamos estudar a oratória em história, nós vamos estudar a oratória em teatro, nós vamos estudar a oratória em política. Então, a oratória, o estudo da oratória romana é um estudo integral de todos os campos do saber. Na verdade, para o romano, todas essas outras ciências eram auxiliares da oratória. A ciência central, a ciência formadora do homem se chamava oratória. As outras eram auxiliares, que o orador tinha que dominar, tinha que conhecer e tinha que empregar os seus valores para essa ciência central principal, que era a oratória. Já indo para concluir, o orador era um homem culto, era um homem erudito, era um homem de conteúdo. A oratória grega e a oratória romana é uma oratória conteudística. Daí porque esse negócio de retórica, dizer que retórica é vazia, retórica é isso, usar a retórica nesse sentido, eu não uso. Rapaz, isso é retórica. Eu tenho um profundo respeito pela retórica que eu não me sinto capaz de dizer, isso é retórica.
porque isso não se diz, é retórica. Outra coisa, criticar os sofistas, isso é sofismo, isso é sofismo. Eu chamo de falácias. Sofismas eu não chamo sofismas nem sofistas, chamo de falácias, em respeito a quem foram os sofistas, homens próbos, homens intelectuais, homens filósofos, homens que contribuíram com o humanismo na Grécia. Então eu não chamo isso é um sofisma, você é um sofista, que eu estou elogiando a pessoa. Então a pessoa, para merecer ser chamada de sofista, é um elogio, rapaz, você é um sofista. Na minha boca, sofista é um dos maiores elogios que eu posso dar a uma pessoa. Então eu não uso essa palavra, eu uso falácias. Cícero, na verdade, em retórica herênea, usa argumentos viciosos, mas jamais é retórica ou sofistas. O orador era um homem culto, e era uma oratória conteudística, tinha que conteúdo. Uma frase dizia assim: domina o assunto e as palavras brotarão. Domina o assunto e as palavras jorrarão, fluirão. Por que é a maioria do medo das pessoas de falar em público? 50% é porque não dominam o conteúdo. Quando a pessoa domina o conteúdo, 50% do medo acaba. Agora, se ele vai sem dominar o conteúdo, ele se enche de medo. Não tem remédio algum que dê jeito, não tem macumba nenhuma que dê jeito, que ele possa perder o medo na frente do público, se ele não dominar o tema. Quando ele domina o tema, mesmo que ele esteja nervoso ali, mas as palavras vão jorrando, vão brotando, vão tornando ele um orador. Então, por isso que era chamado de oratória conteudística. Quando a gente se propõe a falar em público, quando a gente se propõe a dar uma aula, quando a gente propõe a falar uma exposição, o compromisso é fundamental com o conteúdo. Há uma frase que diz: o conteúdo é o rei. É a ele que nós temos que fazer reverência, é a ele que nós devemos nos curvar, reconhecer como majestade. Depois que a gente domina o conteúdo, domina o assunto, aí a gente vai ver a melhor forma de falar, se expressar, o melhor gesto, o lugar que nós estamos, o tom da conversa. Então, como os romanos, como os gregos, eles tinham 3 gêneros de oratória. Existem 3 tipos de oratória. Oratória forense, que é a que acontece nos tribunais, onde há um julgamento de um fato passado, se chama oratória forense, e às vezes nem precisa ser na justiça. Onde tem uma assembleia, uma câmara, um lugar onde se tem que aplicar a justiça a alguém, é oratória forense. É oratória judiciária, a natureza, pelo menos, dela. A oratória deliberativa, que acontece nas câmaras municipais, nos parlamentos, no Senado, acontece nos sindicatos, aí o Franklin é ligado ao sindicato, onde se delibera as coisas futuras, né? Como é que vai se deliberar? Tem que consultar as pessoas, não falo isso. E, geralmente essa oratória é para o futuro, você está deliberando uma prática para o futuro. Na oratória judiciária é olhar para trás, se o fulano fez. Na oratória deliberativa é o que nós vamos fazer. E a oratória epidídica, que é a oratória que visa instruir, educar. Essa oratória que nós estamos dando nessa palestra aqui é uma oratória epidídica. Uma aula é uma oratória epidídica, uma pregação é uma oratória epidídica. Visa educar, visa instruir, visa louvar, visa acusar, visa vituperar, visa elevar um valor, destruir falsos valores. Isso é chamada oratória epidídica. Na verdade, essa oratória epidídica ela está dentro da oratória judiciária, ela está dentro da oratória deliberativa, como se fosse um fundamento, uma espinha dorsal. Então, são os 3 gêneros, né? E a construção do discurso em 5 momentos. Construção do discurso em 5 momentos. Discurso não é só o que eu estou fazendo nesse momento, isso é só uma parte do discurso. Mas tudo que eu estou dizendo aqui passou pelos 5 momentos da oratória, da construção da oratória. Primeiro momento, a invenção. A oratória nasce no cérebro, a oratória nasce na mente, a oratória nasce nos pensamentos. Eu me propus a dar uma aula, um simpósio de oratória. Vou atrás da invenção, da descoberta, da construção. Por onde eu vou começar, os livros que eu vou ler, o que eu já tenho, como é que vai acontecer isso? Essa invenção toda surgindo na minha cabeça. É o primeiro momento da oratória, a invêncio, que ele chamava, descoberta. Aí depois eu encontrei um monte de coisa na minha cabeça, tive um monte de ideias. A invenção vem se construindo a todo momento, porque quando a pessoa está fazendo o discurso, está vindo novas ideias, então está tendo a invenção a todo momento. Mas chega um momento que você vai ter que pegar o que você tem e dar ordem àquilo. Olha, eu descobri isso. Então, primeiro é isso, primeiro é isso, primeiro é isso, primeiro é isso. A oratória tem que ter lógica, tem que ter ordem, tem que ter coerência. Porque se eu fosse fazer um simpósio aqui desordenadamente nesse tema, talvez ninguém entendesse.
a invenção, eu tenho que dar disposição à invenção. Primeiro momento, invêncio. O segundo momento, disposício. Disposição do que eu descobri. Depois vem outro momento da oratória. Eu tenho que colocar isso no papel, que se chama elocúcio. Eu coloco aqui, ou coloco também, pode ser no papel, pode ser na memória, mas eu vou dar um roteiro para isso, eu vou trabalhar isso. Depois vem a memória. Pode ser como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma memória do que eu estou dizendo, é um roteiro. Aqui os senhores sabem para aonde nós vamos sair, aonde nós vamos, que hora nós vamos voltar. Há uma segurança, há um roteiro. Ah, não, eu posso ir com esse orador. Ele tem um roteiro, ele sabe aonde me conduzir, ele sabe aonde quer chegar, eu sei mais ou menos o tempo disso, vou junto, confio nele, tenho segurança. Isso é a memória. E depois a pronunciação, que é isso que eu estou fazendo agora. É uma parte da oratória. Pronunciar o que foi inventado. Inventado não no seguinte, foi criado sem elaboração. Invencio, quer dizer descoberta. Então essa pronunciação já é a materialização da oratória. É o encarnamento da oratória. A oratória encarna. Nós estamos fazendo aqui, ela encarna. Antes disso, ela só é espírito. Ela é invenção, ela é disposição, ela é elocução e ela é memória. Ela não é espírito. Quando eu pronuncio, ela encarna. Os senhores estão ouvindo todo um trabalho que aconteceu antes. Então, isso é o edifício da oratória, que até hoje vigora essas 5 partes da oratória. Invenção. Começa da mente, do pensamento, do espírito, do intelecto, do logos. Invenção. A busca. É o cientista, é o investigador, é o foco, é a lupa atrás das coisas para falar, para convencer, para dizer. Depois, a disposição da ordem, tudo que foi descoberto. Tem uma expressão na ciência que eles chamam brainstorming, né? Tempestade de ideias. Como é que nós vamos organizar essa tempestade de ideias? Disposício, invêncio, disposício, elocúcio, que é começar a dar roteirização ao que você vai dizer, que pode ser colocado num papel, ou que pode colocar na memória, que é o próximo passo. Elocúcio, memorização e a pronunciação. É como eu vou dosar minha voz, como eu vou fazer os gestos, como eu vou olhar para as pessoas. É tudo isso que o pessoal ensina de oratória, é a parte material da oratória. Como fazer gesto, como falar, como colocar a mão no bolso, como usar o microfone. Isso é apenas a carne da oratória. Tem todo um trabalho anterior, se não compreender, não estudar, não se aprofundar. Às vezes só fazer técnicas de voz, só fazer técnicas de gesto, só participar de cursinho de oratória, não resolve. É preciso compreender a alma, o fundamento, o espírito dela, porque ela é espírito e é matéria. É um linguajar que eu uso para esclarecer esse sentido da oratória. Aí quando você vai pronunciar, aí aqui entra a parte introdução. Nessa parte aqui, já vai entrar introdução. Eu vou ter que introduzir, está aqui exórdio, eles chamavam de exórdio, está aí no papel, exórdio, introdução. Aí depois eu já desenvolvo a minha oratória. Contexto histórico, Roma e seus oradores, Roma e suas obras fundamentais. E concluo com a conclusão aqui. Então, na verdade, são partes que podem acontecer separadas ou pode detalhar mais. Introdução, narração, divisão, confirmação, refutação e conclusão. O que quer dizer? Eu inicio, eu introduzo. A introdução ela é necessária para conquistar os ouvintes, dar as boas-vindas, deixar todo mundo atento ao que o orador vai falar. Depois eu começo a narrar o que eu vou falar. Olha, pessoal, a minha tese é essa, essa, essa. Ou os fatos aconteceram assim, 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 aí conta. Aí depois que terminou de contar da ideia, ou narrar os fatos, aí entra na segunda parte, divisão. Geralmente tem um embate retórico. Olha, divisão significa assim, o fulano de tal disse isso, 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 eu concordo. Ele disse isso, 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 eu não concordo. O que ele concorda, que eu concordo com ele, tudo bem, não vou me ater, já está dividindo o tema. Agora ele disse isso, 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 é aqui que está a nossa divisão. Exposição, narração, divisão, ponto central da causa, aí depois ele começa a confirmar. Eu digo isso, mas está aqui porque é assim, ou por meios racionais, ou por meio lógico, ou por meios
de provas, testemunhas, ele começa a confirmar. Aqui o que eu estou dizendo é isso, e convence as pessoas. Aí quando ele termina de fazer isso, agora eu vou refutar o que o senhor falou, porque o senhor disse isso aqui. Aí ele começa a jogar dúvida no que o outro falou, começa a questionar o que o outro falou, ver os pontos fracos que o outro falou. Então está destruindo, começa o trabalho de desconstrução. Aí quando ele refuta tudo, ele faz um apanhado de tudo que ele falou para gravar na memória. Ó, pessoal, eu comecei assim, falei disso, dividi o assunto assim, eu confirmei isso, refutei isso, e eu chego à conclusão, aí os pontos fundamentais, é isso. Aí é a hora de concluir, é a hora de mover, é a hora de empolgar, é a hora, depois de ter conquistado a mente, depois de ter conquistado a inteligência, depois de ter convencido as pessoas, elas se entregam para se mover. Aí você pode contar uma história, você pode citar uma frase, você pode falar mais ligeiro, você pode se empolgar, você pode levar as pessoas a se mover. Daí porque a finalidade da oratória eram 3, relacionados a isso agora, estou entrando. Docere, deletare e movere. Ou em português, objetivo. Bom orador é aquele que é capaz, quando está dando uma palestra, defendendo uma tese, conduzindo pessoas, ele é capaz de educar, instruir, passar informações boas para as pessoas. Ele é capaz de deleitar, e o deleitar não quer dizer rir todo tempo, deleitar é as pessoas se sentirem bem, ouvindo a coerência, ouvindo a lógica, ouvindo a novidade, ouvindo que aquilo é importante, as pessoas deleitam, porque a oratória é uma experiência auditiva. A oratória não pode agredir os ouvidos, ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter uma força, ela tem que ter um fundamento, que os ouvidos possam acatá-la, possam dar as boas-vindas às palavras. E mover as pessoas, porque educa, faz as pessoas rir, o que é que elas vão fazer se elas não estiverem movidas? Se não houver um motor que conduza ela. Agora eu me despertei mais para a oratória, agora eu vou estudar mais oratória latina, agora eu vou conhecer melhor Cícero, agora eu vou assistir esse negócio de Júlio César, agora eu vou me interessar mais por isso. Ou vou me aperfeiçoar, olha a retórica lá para os gregos romanos, e eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu quero me capacitar, eu quero conquistar meus espaços. Está aí um instrumento, como o romano identifica isso. Está tudo dentro de nós, está tudo à nossa disposição, essa herança, nós precisamos reivindicar nossas heranças. O Brasil está precisando reivindicar suas heranças greco-latinas, a origem de nossa civilização. Nós precisamos, o Ocidente, buscar de volta o que é nosso, a nossa fonte-mãe do Ocidente, para a economia, para a educação, para a filosofia, para a política, para a sociedade, para tudo. As respostas estão nessa origem ilustre da cultura greco-romana. Já concluindo, quando você vai educar alguém, quando você começa a parte do discurso onde mais se educa, na verdade o estilo ele tem que ser um estilo simples, como um professor. Aí quando você está querendo fazer com que as pessoas possam rir ou alguma coisa mais humorada, o estilo é médio. Quando o final do discurso, o estilo é nobre. Então, para cada objetivo do discurso, instruir, deleitar e mover, há um tom de voz, há uma forma de falar, que vai do estilo simples, do médio ao nobre. Porque você não pode se educar uma pessoa gritando. Ou você não pode, às vezes, fazer uma pessoa rir sem muita força na voz. E você não pode mover as pessoas se você não tem uma energia, não tem um entusiasmo, um Deus interior capaz de fazer com que as pessoas sejam movidas. Primeiro porque o orador está movido, primeiro porque o orador está convencido, primeiro porque o orador está entusiasmado. A formação do orador, eu falei, nascimento, do nascimento à morte, da cabeça aos pés, a formação do orador, da cabeça aos pés, do andar até mover a cabeça, tudo isso. A formação do orador é completa. Martinho Lutero, viu, Neto? Martinho Lutero tinha 2 livros que ele lia constantemente. A Bíblia e as instituições oratórias de Quintiliano. Porque ele era um reformador da igreja. Como é que ele ia fazer uma revolução daquela que ele fez, enfrentando a poderosa Igreja Católica, com suas inquisições, com seus dogmas, com seus fechamentos? Como é que um homem desse ia fazer o que ele fez, se não tivesse à disposição os instrumentos da retórica para abalar os alicerces da igreja que comprava um pedaço no céu para o fulano e tal?
tinha que ter capacidade para mover as pessoas. Daí foi um dos grandes oradores, Martinho Lutero, e foi buscar a sua fonte em Quintiliano. Então, uma das grandes obras do gênero humano. Tem um estudioso que diz: a institutio, que é a instituição, diz tudo melhor e de forma mais brilhante do que qualquer outro tratado do passado e do futuro. Em Retórica, é um livro que eu li. O derradeiro simpósio deste ano, eu quero anunciar para os senhores, o derradeiro simpósio deste ano, em dezembro, ele será exclusivo a respeito de Quintiliano. Eis o tema, porque eu vou me dedicar à leitura completa dessas obras. Já li vários livros de Quintiliano, já li vários livros dele, vários livros sobre ele, mas eu quero fazer o que ele diz. O orador é do nascimento à morte, é dos pés à cabeça. Então, eu quero iniciar dos pés à cabeça. Eu quero iniciar a obra do nascimento à morte, a leitura final dele. E em dezembro concluir com um simpósio dedicado a Quintiliano. E divulgar isso na internet, divulgar isso para o mundo, a mensagem de Quintiliano. Conclusão. Para Cícero não existe verdadeira oratória sem filosofia. Sendo a oratória e a filosofia os dois saberes humanos que constituíam o supremo grau da educação do homem. O supremo grau, a suprema sofisticação do homem era ser um orador e era ser um filósofo. Para Quintiliano, na oratória deve existir estreita correspondência, como eu já falei, entre o pensar e o falar, e entre o falar e o dizer. Se queremos aprender retórica, se queremos desfrutar de seus valiosos benefícios, se for um desejo de nosso coração, como foi no coração do jovem Herênio, me ensina, que eu quero aprender. Temos à nossa disposição a rica herança da cultura greco-romana que é de cada um de nós. Uma herança, mas nós não reivindicamos. Às vezes nem sabemos que tem. Foi deixada para nós. A crise que o mundo vive, a crise que o Brasil vive, a crise que a sociedade vive, é em grande parte o esquecimento dos valores clássicos que nos formaram, que nos originaram, que nos tornaram grandes, como os fundadores da América sonharam, transformar uma cidade tão bela quanto Atenas, tão gloriosa quanto Roma. Então, grande parte dessa crise de segurança, educação, saúde, é a ausência de valores clássicos, a ausência da nossa herança. E essa herança é fonte dos mais sólidos e profundos ensinamentos. Concluo com a frase de Tácito, tirado do livro Diálogo dos Oradores. A grande eloquência se nutre de matéria nobre. Essa é a eloquência. Se nutre de matéria nobre. Se nutre de valores. Se nutre de virtudes. Se nutre de cultura. Se nutre de erudição. Se nutre de luz. Nós, brasileiros, precisamos de um período de luz para essa nação. Nós precisamos de um Brasil helenístico. Nós precisamos de um renascimento nesse país, desses valores. E aí nós vamos ver que a solução para o Brasil passa pela virtude, pela ética, pelo combate à corrupção, pelo combate a esses estragos que nós estamos vendo no nosso país, esfrangalhado. Aqui eu vejo, eu sinto, eu sonho com a solução para o Brasil, com o renascimento dessa cultura na política, na educação, na advocacia, no tribunal, na política, na cultura, na arte, em cada ser humano. Esse renascimento dos nossos valores clássicos. A grande eloquência se nutre de matéria nobre. A essa grande eloquência se referiu o filósofo Blaise Pascal, no século XVI. A verdadeira eloquência zomba da eloquência. A verdadeira retórica, Denis, zomba dessa retórica que o pessoal taxa como vazia. A verdadeira eloquência zomba, porque a retórica é algo muito mais elevado, é algo muito superior, é algo da criação do gênio humano. Então ela zomba da eloquência superficial, da eloquência dos medíocres, dos falastrões, da eloquência daqueles que não conhecem a origem, o valor e a profundidade da verdadeira oratória. E aqui eu deixo uma frase de Quintiliano. Aspiremos, pois, com toda a força de nossa alma, a lograr a majestade da oratória. Muito obrigado.